O nome não é procrastinação, tá? O nome é má vontade. O nome é comodismo. O nome é vagabundagem. Esse é o nome, tá? Então o nome não é procrastinação, tá? Procrastinação é o nome que você dá porque você quer se, você quer dar uma batizadinha, assim. Você quer, né, dar uma passada de pano pra si mesmo. Então você tem uma autopiedade e aí você chama de procrastinação. Né? Você fala assim, eu procrastino, tal. Não, você não procrastina. Você só tá de má vontade, tá? Você tá de mimimi mesmo, preguiça, comodismo, entendeu? E aí você fica batizando errado. Então o primeiro passo é parar de batizar errado, entendeu? Chama as coisas como elas são, meu. Para de enrolar. Para de ser vagabundo, para de ser comodista, para de ficar empurrando com a barriga, para de ficar levando dessa forma estúpida. Para de ficar traindo a confiança das pessoas que confiam em você. Então as pessoas confiam em você, as pessoas te ajudam, as pessoas acreditam em você, acreditam no teu sonho e você fica de putaria, entendeu? Então o primeiro passo é esse. O primeiro passo é parar de chamar de procrastinação. Não é procrastinação, é má vontade, tá? É má vontade, é conformismo, comodismo, vagabundagem. Esse é o nome certo, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é entendendo que você tem essa tendência ao comodismo, a empurrar com a barriga, essa tendência a ser leviano, essa tendência a querer fazer outras coisas no lugar do estudo, né? Entendendo que você tem essa tendência, o segundo passo é você evitar os gatilhos que te levam a essa tendência, tá? Então, você tem que encarar esse vício idiota de procrastinar, né? Ou seja, de ter má vontade, de empurrar com a barriga. Você tem que encarar isso com seriedade, tá? E a maioria das pessoas não encara com seriedade. A maioria das pessoas normaliza a procrastinação, né? A maioria das pessoas fala assim, não, todo mundo procrastina. Não, não tem problema estudar com o celular do lado. Todo mundo faz isso. Não, não tem problema enrolar, todo mundo enrola. Não, tá? Eu, Karine, sou uma pessoa que sou muito enrolona nas coisas, assim. Eu tenho um péssimo hábito de ter curiosidades estúpidas quando eu tô fazendo coisas importantes. Então, por exemplo, se eu tô estudando, eu começo a pensar, sei lá, qual era a formação do El Chan em 95, sabe? Eu começo a pensar assim, mas aquela novela do Bruno Mezenga e dos Berdinazzi, quem era a atriz que fazia a Luana? Sabe, me dá umas curiosidades meio aleatórias. E aí eu fico querendo matar essa curiosidade. Eu fico querendo ir no YouTube, fico querendo ir no Google, fico querendo, tipo, né? Fico querendo fazer outras coisas. Porque é óbvio que vai dar essa vontade. Porque estudar é chato. Estudar é chato, trabalhar é chato. Então é óbvio que a gente vai querer fazer outras coisas durante o estudo. Porque estudar é chato. Trabalhar também é chato. Então, você sabendo que você é assim, você tem que retirar os gatilhos que te fazem procrastinar. Entendeu? Você tem que retirar os gatilhos que facilitam essa fuga, né? Que a gente tá chamando aqui, que a gente costuma chamar, né? Porque a gente é bonzinho com a gente mesmo. Esses gatilhos que a gente costuma batizar de procrastinação e que não é procrastinação, é vagabundagem. É óbvio, né? É muito mais fácil, é muito mais legal você procurar quem era a personagem da Luana na novela Rei do Gado do que estudar, né? É muito mais legal você saber qual era a formação do El Chan em 95 do que estudar. Então é óbvio que vai dar vontade de fazer isso o tempo todo, entendeu? É óbvio. O que você tem que fazer para combater isso? Eliminar os gatilhos que te levam a isso, né? Eliminar os gatilhos que te fazem fazer isso, tá? Então você tem que eliminar esse tipo de gatilho. Tem que eliminar esses gatilhos todos, tá? Como é que você elimina esses gatilhos? Tirando da tua vista. Então, por exemplo, se você tem dificuldade em focar, se você tem dificuldade em estudar, se você procrastina muito, você é o tipo de pessoa que tem que estudar
com o celular do lado? Não, claro que não. Você é o tipo de pessoa que tem que estudar por material digital, que você sabe que você vai estar lá no iPad lendo um PDF e vai dar vontade de ir pro Google. Claro que não. É claro que não. Então, muitas vezes eu falo que eu imprimia material, né? É bem comum eu falar isso, que eu imprimia material, que eu fazia impressões dos materiais e tal, né? Até ontem, na entrevista com meu pai, que foi publicada ontem, eu falei sobre isso, né? Meu pai falou que eu pedi pra ele comprar resma de papel, comprar tinta de impressora e tal. E realmente foi assim, eu imprimi todos os materiais. E tem muita gente que fala assim, nossa, Karine era estúpida, né? Pra quem imprimir material, você podia estudar pelo computador. Gente, eu me conheço. E eu sei que não daria certo eu estudando pelo computador. Entendeu? Não daria certo. Eu ia fugir o tempo todo. Eu ia fugir o tempo todo pra internet, eu ia fugir o tempo todo pro Google, eu ia fugir o tempo todo né, na época que eu estudava tinha o Orkut, então eu ia fugir o tempo todo pro Orkut, entendeu? Óbvio, entende? Então assim, o que que eu fiz? Eu eliminei esse gatilho. Então na época tinha celular? Tinha. Eu deixava o celular num canto da casa e ia estudar no outro. Podia estudar pelo computador? Podia. Eu não estudava, eu imprimia todos os PDFs, 2 páginas por folha, frente e verso, imprimia dessa forma e estudava offline, né? Deixava a internet longe, sentava a bundinha na cadeira e ia estudar. Então eu eliminava todos os gatilhos de procrastinação. Uma coisa que eu recomendo muito também é um cronômetro, né? Pro pessoal do coaching eu mando para casa deles um cronômetro. Sempre mandei, desde que eu criei o coaching, eu mando um cronômetro para casa do aluno. E pro pessoal do APA, normalmente os primeiros inscritos, vocês vão ver nas vagas que vão abrir. Para os primeiros inscritos eu mando também. Eu mando esse cronômetro e mando essa caneca. Também. Que a gente chama de kit aprovado, tá? Esse aqui eu chamo de kit aprovado, que é a canequinha do café e o cronômetro. Elimine os gatilhos de procrastinação. Você tem que encarar a procrastinação como um vício, tá? Você tem que encarar a procrastinação como um vício. Se você ficar passando pano para a tua própria procrastinação, o que que acontece? Você minimiza o problema. E não é minimizando o problema que você vai combater o problema. Então pense na situação de um viciado em cocaína. Tá? Um viciado em cocaína, ele deve ter cocaína em casa? Não. Um viciado em bebida deve ter bebida em casa? Não. Um alcoólatra, ele pode ter vinho em casa? Vodka, cerveja? Não. Por quê? Porque ele não consegue resistir. Pense que você é a mesma coisa. Então, você que é viciado em procrastinar, você pode ter do lado celular, computador ligado à internet, aplicativo, Apple Watch. Não, você não pode. Você tem que encarar a procrastinação como um vício, tá? Você tem que ter seriedade na hora de encarar. Não adianta você ficar achando que você pode minimizar, tá? Não adianta você ficar achando que você pode minimizar esse problema. Que você pode deixar esse problema menor do que ele é. Não. Você não vai deixar o problema menor do que ele é achando que é só... Ah, não é... Todo mundo procrastina. Não é por aí. Todo mundo procrastina, isso é normal. Não é normal. Pode ser normal, pode ser comum, mas não é normal. A maioria procrastina? Sim. A maioria passa? Não. A maioria procrastina? Sim. A maioria das pessoas vence na vida? Não. A maioria das pessoas está reclamando da vida. Então você tem que tomar uma decisão. Você quer ser a maioria ou você quer vencer na vida? Você quer ser a maioria ou você quer ser a exceção? Você quer ser a maioria ou você quer estar naquele grupo seleto, daquela bolha seleta de pessoas que vai vencer suas próprias tendências? Tá? Você vai vencer você quer estar na maioria ou você quer vencer as suas próprias tendências ruins, negativas? Entendeu? Você tem que tomar uma decisão.